Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de Java orientado a objetos. Na última aula nós começamos a estudar a instância aqui no Java, ou seja, como que nós podemos criar uma nova instância de uma classe e atribuir essa instância a uma variável. Agora o que nós vamos estudar é a nossa instrução new, ou seja, a instrução que nós sempre utilizamos para criar uma nova instância. Nós já utilizamos essa instrução inúmeras vezes, porém, até agora nós não estudamos o verdadeiro funcionamento dela. Então, quando nós desejamos criar uma instância de uma classe, nós devemos utilizar a nossa instrução new. New é uma palavra reservada no Java que invoca o construtor da nossa classe, alocando memória para o novo objeto e então retornando um ponteiro para quem a chamou. É importante perceber que toda vez que nós dissemos a frase instanciando uma classe, nós estamos dizendo criar um novo objeto através de uma classe. Ou seja, ambas as frases possuem o mesmo significado. Assim, quando nós criamos um objeto, nós estamos criando uma instância de uma classe. Por isso que nós utilizamos diversas vezes a palavra instanciar. Ou seja, então como nós já vimos fazendo nas últimas aulas, nós definimos uma classe de nome retângulo, nós dissemos que nós queríamos uma variável R e essa variável R deve receber uma nova instância de retângulo. Desta forma, o que nós estamos fazendo é utilizando o construtor da nossa classe retângulo para criar uma nova instância e atribuir essa instância à nossa variável R. Nós ainda não estudamos como funcionam os construtores, porém, como nós estudaremos, o construtor sempre possui o mesmo nome da classe. Então, quando nós estamos criando um novo objeto, nós utilizamos a nossa instrução new, seguido do construtor desse objeto. Nessa aula, nós vamos utilizar a nossa classe retângulo para continuar o nosso estudo. Então, vamos definir aqui que nós queremos uma variável do tipo retângulo, de nome R, e essa variável deve receber uma nova instância de retângulo. Então, vamos dizer que nós queremos uma variável retângulo, de nome R1, e essa variável deve receber uma nova instância de retângulo. Feito isso, vamos declarar mais uma variável do tipo retângulo, de nome R2, só que não vamos criar uma nova instância. Assim, nós temos que R1 está recebendo uma instância de retângulo. Então agora, se nós atribuirmos o valor de R1 a R2, no caso, o que vai acontecer? Vamos dizer que R2 deve receber R1. Então o que nós estamos fazendo é atribuindo R1 a R2. Quando nós atribuímos um objeto a uma outra variável, o que ocorre não é a cópia dos valores desse objeto para a nova variável. De fato, somente a referência ao objeto na memória é copiado. Ou seja, se R1 fosse um ponteiro para o local 10 da memória, a única coisa que seria atribuído a R2 seria o local na memória 10. Ou seja, ambas as variáveis passariam a apontar para o mesmo local na memória, porém, para o mesmo objeto. Isso porque nós só criamos uma instância de retângulo. Logo, quando nós atribuímos R1 a R2, o que acontece é que não é criada uma nova instância. Então nós temos que R2 vai receber o endereço para onde R1 está apontando. Nesse caso, ambas as variáveis estarão apontando para o mesmo local na memória. Assim, tudo que nós fizermos utilizando a variável R1 será refletido em R2 e tudo que será feito em R2 será refletido em R1. Então vamos dizer que R1.idet deve receber 1000. Vamos mandar imprimir R1 e R2. Então vamos dar um system.out.println e vamos mandar imprimir o valor de R1.idet. Na sequência vamos mandar imprimir o valor de R2. Agora vamos mandar executar o nosso projeto e como nós podemos ver, foi impresso duas vezes o valor 1000. Nós tivemos a prova que tanto R1 como R2 estão apontando para o mesmo local na memória, até porque nós só atribuímos 1000 a R1, porém como nós já vimos, R2 está apontando para o mesmo endereço que R1. Assim, tudo que acontece em R1 é refletido em R2 também. Nesse slide nós vamos conseguir entender melhor o que nós estamos fazendo. Então nós temos declarado duas variáveis, R1 e R2. Ambas as variáveis são do tipo retângulo. Quando nós criamos uma nova instância de retângulo e atribuímos essa à nossa variável R1, ela passou a ter um ponteiro para um objeto retângulo. A partir do momento que nós dissemos que R2 deve receber R1, o que nós fizemos foi passar essa instância aqui na memória, ou seja, a mesma instância que R1 está apontando para R2. Assim, nós temos que tanto R1 como R2 apontam para o mesmo local na memória. Agora, é importante observar que isso acontece somente com objetos. Se nós tivéssemos definido duas variáveis do tipo inteiro e nós tivéssemos atribuído o valor de R1 a R2, sendo que as duas são do tipo inteiro, o que iria acontecer é que nós teríamos duas variáveis com valores iguais, porém apontando para locais diferentes na memória. Isso porque inteiro é um tipo primitivo, ou seja, não é uma classe. Então, quando nós temos uma variável do tipo int, ela não está apontando para um objeto na memória, e sim, ela está apontando para o endereço
espaço onde contém de fato um valor inteiro, ou seja, contém o valor inteiro em si e não um objeto de inteiro. Então, se nós viermos aqui no nosso código e nós declararmos duas variáveis do tipo inteiro, vou fazer aqui int i1 e vamos declarar uma outra variável inteira de nome i2. Para i1, vamos atribuir o valor 10 e para i2, nós vamos atribuir i1. Feito isso, vamos mandar imprimir. Então, eu vou marcar isso aqui como comentário e vamos ir aqui e vamos botar system.out.println. Vamos dizer que nós queremos imprimir o valor de i1 e aqui vamos dizer que nós queremos imprimir o valor de i2. Vamos mandar executar e como nós podemos ver, foi impresso duas vezes o valor 10. Agora o que nós vamos fazer é atribuir um valor para i2, depois que nós atribuímos i1 para i2. Então vamos ir aqui e vamos digitar que i2 deve receber 20. Agora vamos mandar executar e olha só, nós temos que a nossa variável i1 tem um local na memória, enquanto a nossa variável i2 possui um outro local na memória diferente de i1. Ainda que nós atribuímos i1 a i2, as variáveis não apontam para o mesmo endereço de memória porque elas são do tipo primitivo, ou seja, elas não são uma classe, nós não estamos criando uma nova instância delas. Nós simplesmente declaramos e então começamos a utilizar. Nós não estamos apontando para um local na memória, ou seja, as nossas duas variáveis não estão apontando para um objeto na memória, e sim estão apontando para uma região onde de fato contém um espaço reservado para armazenar o inteiro, ou seja, nesse espaço na memória é armazenado o inteiro e não um ponteiro para um objeto. Por essa razão, se nós atribuirmos a variável i1 para a nossa variável i2, o que realmente é atribuído a i2 é o valor e não a instância de i1, até porque na nossa variável i1 não contém uma instância, e sim, nós temos que i1 faz referência a um local na memória aonde de fato está contido um valor inteiro. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós aprendemos um pouco mais sobre como trabalhar com instâncias aqui no Java, o que acontece quando nós criamos um objeto, como que esse objeto fica na memória, como que nós podemos manipular esse objeto. Nós vamos estudar isso um monte de vezes ainda, nós vamos aprender um monte de técnicas. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!